O que os seus peidos podem dizer a respeito de você? Todo mundo peida, mas isso não quer dizer que a causa seja a mesma. O peido pode ser um aviso e quando acontece pode fornecer algumas informações muito úteis. Então fica aqui que eu vou te mostrar 6 tipos de peidos diferentes e o que eles podem te dizer sobre a sua saúde. Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou Renato Rebelo, nutricionista. Então fica aí porque todo mundo peida, só que não é todo mundo que sabe o que pode estar acontecendo com a saúde. Alguns peidos são silenciosos, alguns são sujos, alguns são fedorentos e alguns você nem vê chegando. Mas você pode respirar tranquilo, se isso for possível, porque isso é naturalmente comum no organismo humano. O peido sem cheiro geralmente é causado por ar engolido. Coisas como comer muito rápido, tomar bebidas carbonadas e mascar chiclete podem ser fatores contribuintes nos peidos sem cheiro, porque o que não sai na forma de arroto vai passar pelo teu trato digestivo e sair pelo outro lado. Embora não seja prejudicial à saúde, pode ser desconfortável em alguns momentos, principalmente momentos sociais. Você pode diminuir esse estoque de ar acumulado no seu intestino, comendo mais devagar, evitando tomar refrigerantes e bebidas carbonadas ao longo das suas refeições e masticar menos chicletes. Peidos no meio das refeições. Você sofre com isso? Você teve isso ou tem constantemente? Isso é também um movimento normal da tua fisiologia. Embora possa ser um pouco irritante, né, e desconfortável. Ter que parar de comer para sair, para soltar um peido ou ficar peidando enquanto está comendo. Mas não se preocupe, não é o teu corpo te retaliando pela tua escolha alimentar e nem uma doença associada ao seu intestino. Os médicos chamam isso de reflexo gastrocólico e é a maneira do corpo literalmente movimentar as coisas. Quando a comida entra no estômago, é comum o estômago dar um alerta para que o cólon dê espaço, comece a preparar o espaço para o alimento que vai chegar. Daí é aquela guinada repentina, aquele peido desonesto se dirige logo para a saída. Os peidos silenciosos, porém fatais. Esses gases silenciosos, só que mortais, fedidos pra caramba, quando eles atacam, é muito provavelmente que você esteja ingerindo alimentos ricos em enxofre. Como, por exemplo, os vegetais crucíferos, como repolho, brócolis, couve, e também alimentos ricos em proteína, como, por exemplo, ovos, carne vermelha e alguns que são mais fermentativos e mais fortes, como o alho, a cebola. Isso não quer dizer que você tenha que evitar os alimentos ricos em enxofre. Apenas esteja ciente que esse processo existe. Isso pode ser um sinal que você precisa ingerir mais enzimas digestivas, porque esses alimentos, se eles forem bem processados e bem digeridos já no estômago, muito provavelmente lá no intestino, não vão se tornar uma bomba nuclear. Existe uma classe de alimentos chamada FODMAPs, que são carboidratos de cadeia curta que são mal absorvidos pelo organismo e são rapidamente fermentados. Eles são encontrados numa variedade de alimentos, incluindo trigo, maçã, leite e castanha de caju, por exemplo. Existem 2 alternativas que você pode lançar mão. Se esses alimentos você começou a comer agora e estão causando esse tipo de gás mais fedorento, silencioso e fedorento, você pode adaptar o teu organismo, ele é altamente adaptável. Porém, se essa experiência está muito prolongada, durando mais de uma semana, é interessante você diminuir a ingesta de alimentos ricos em FODMAPs. E se você não sabe o que comer, aqui embaixo eu deixei o link do livro, o passo a passo para o emagrecimento definitivo. Mesmo que você não tenha o objetivo de emagrecer, as orientações alimentares que tem ali vão te ajudar a diminuir a ingesta de alimentos ricos em FODMAPs. Os peidos quentes e ardentes. Se você está lidando com a queima dos peidos, é provável que o teu amor a comidas picantes esteja influenciando. Se queima na entrada, é provável que vai queimar na saída. Isso se deve aos receptores que a gente tem no corpo que reconhecem a capsaicina, que é um composto queimante encontrado nas pimentas. Isso ativa o mecanismo de calor no corpo. Quem nunca comeu pimenta e sentiu calor? Para evitar que os teus peidos sejam muito queimantes, opte por ferver a sua comida, por submeter o alimento à cocção. Isso diminui a ação da capsaicina. E para contribuir, você pode também evitar a ação da capsaicina aumentando gradualmente a ingestão de fibras. É muito provável que você esteja comendo poucas fibras. Isso ajuda no tamanho do volume fecal e também no processo digestivo.
Peidos prolongados. Você passa por momentos muito frequentes e ficar peidando toda hora, isso pode ser um sinal de que o teu corpo não gosta de algum alimento que você vem ingerindo com muita frequência. Muito, mas muito peido sem cheiro, por exemplo, pode ser causado pela ingestão de alimentos vegetais, como por exemplo o feijão, a lentilha, o aspargo, a banana verde e alguns outros alimentos. Isso porque a inulina, que é uma fibra solúvel encontrada nesses alimentos, é altamente produtora de gás. Mas também é um ótimo prebiótico que alimenta as bactérias boas do seu intestino, os probióticos. Então, você não deve parar de comer esses alimentos só porque deu um surto de peido. Lembra que eu falei que o corpo se adapta, ainda mais que é rico em fibra insolúvel? Isso vai alimentar as bactérias boas do seu intestino e quanto mais bactéria boa, melhor é o processo digestivo. Porém, se você está tendo peido muito prolongado e catinguento, fedorento, pode ser um sinal de que você tem alguma intolerância alimentar. As mais comuns são intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, e ao glúten, que é uma proteína do trigo. Isso acontece porque o teu corpo está perdendo a capacidade enzimática de digerir esses alimentos, está perdendo a capacidade em produzir as enzimas responsáveis por digerir esses alimentos. E isso faz com que essas proteínas, esses açúcares não sejam digeridos adequadamente e fermentem por mais tempo no intestino, provocando gases e gases fedorentos. Os peidos muito, mas muito fedorentos. Quando as bactérias intestinais ficam fora de controle, cientificamente a gente diz que é uma disbiose intestinal, um desequilíbrio no teu intestino entre as bactérias boas e ruins. Isso pode causar um drama digestivo e levar a peidos muito, mas muito fedorentos. Isso pode ser um sinal de que há mais bactéria ruim no intestino do que bactéria boa, do que probióticos. E quando você ingere alimentos ricos em fibras solúveis e probióticos, você consegue aumentar a colonização dessas bactérias boas, o reequilíbrio da flora intestinal, neutralizando esse mau cheiro e essa fermentação inadequada. Se os seus gases estão mal cheirosos, está peidando muito fedido por muito tempo e também está experimentando sintomas como inchaço, dor abdominal, náuseas, cansaço ou sangramento, você precisa consultar um médico. Isso pode significar que está acontecendo uma má absorção no seu intestino e essa má absorção e essas lesões intestinais pode ser um sinal de doença celíaca, de doença de Crohn, por exemplo, ou supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E aí, se conheceu mais, descobriu o que significa o peido que tu anda soltando ultimamente? Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo para eu saber. Eu, por exemplo, tenho intolerância leve à lactose. E se eu passo um pouquinho do limite, a peidaceira já me avisa que tem muita lactose não conseguindo ser digerida aqui dentro de mim. E os peidos são bem fedidos. E aí, você convive com gases ou só de vez em quando? Eu vou ficando por aqui e você fica com Deus.